Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1099 do STF. Antes de começar aquele convite, não deixe de nos seguir no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, e um material 100% atualizado, semanalmente atualizado, por esses mesmos informativos que nós sempre comentamos aqui nos podcasts. Você também vai conhecer o Mapa da Aprovado, esse curso que vai te ensinar a estudar de uma forma estratégica e organizada, vai te dar os instrumentos que você precisa para ter autonomia e conseguir traçar a melhor estratégia rumo àquele seu objetivo, sem precisar de coach, de mentor, de cursinho, enfim, você com você mesmo, com as melhores estratégias adequadas à sua realidade. E por último, a Editora Integrada, essa editora que nasce como uma parceira do concurseiro e que tem um compromisso ético de te ajudar nessa etapa da tua vida, ajudando a viabilizar aquela publicação que às vezes você já tem ali na gaveta e que vai ser fundamental naquela prova de títulos. Então, também estamos aí para te ajudar até nessa etapa. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, e são dois destaques. Primeiro, em atenção aos artigos 236, parágrafo 3º e 37, inciso 2 da Constituição Federal, apenas os delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais. 2. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que levam em consideração o desempenho laboral do candidato, bem como aquela que valoriza positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configuram critérios razoáveis para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. Então vamos lá, gente. A lei aqui que está sendo impugnada é a Lei 14.594 de 2004 do Estado do Paraná, e essa lei, ela trouxe basicamente a possibilidade do notário e do registrador concorrerem à remoção, mesmo quando eles estão afastados de sua delegação. E aí essa lei assegura esse direito, inclusive, ao titular de serventia mista, que é aquela serventia que tanto tem atuação judicial quanto extrajudicial. E por último, a lei traz também uma prova de títulos como etapa do concurso de remoção, e estabelece critérios, tais como o desempenho laboral do candidato, que valora positivamente também a experiência, a idade e o tempo de carreira. E aí, essa lei é constitucional? O STF deu aqui uma interpretação conforme a Constituição. Porque, veja só, sob o aspecto formal, essa lei ela é sim constitucional, porque apesar de ser da competência privativa da União legislar sobre serviço de registro e serviço notarial, conforme o artigo 22, inciso 25 da Constituição, é sim possível que o legislador estadual disponha sobre critérios para concurso de remoção. Então, formalmente, a lei é constitucional. Mas materialmente, por que foi dada essa interpretação conforme a Constituição? Porque a interpretação cabível aqui é de que apenas os delegatários do serviço notarial e de registro, e é mesmo que investidos em serventia denominada como mista, somente estes podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais. Então, sob a perspectiva material, é necessário aqui verificar se esse indivíduo ele foi aprovado em concurso público de provas de títulos. Por quê? Ele só vai poder participar de edital de remoção caso ele seja, de fato, um delegatário aprovado em concurso público de provas e títulos. Então, está aqui a interpretação conforme a Constituição.
Certo, professor, essa questão eu entendi. Mas eu lembro que você falou também que essa lei trouxe critérios de avaliação de título e dentre os títulos ele trouxe a experiência, a idade, o tempo de carreira, tudo isso inclusive para fins de desempate. Esses critérios de títulos são critérios constitucionais? A STF entendeu que sim, entendeu que são critérios razoáveis, que não há quebra de isonomia e que são critérios também de fácil verificação, o que impediria aí uma burla. Então, entendeu que é sim razoável você tratar como um título, por exemplo, a idade, a experiência, o desempenho laboral, enfim, tudo isso daí o STF entendeu que era assim possível. Então, como é que ficou aqui o destaque? Em atenção aos artigos 236, parágrafo 3º e 37, inciso 2 da Constituição Federal, apenas os delegatários do Serviço Notarial de Registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais. 2. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que leva em consideração o desempenho laboral do candidato, bem como aquela que valora positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configuram critérios razoáveis para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. Próximo destaque do dia foi inserido no Estatuto da Pessoa com Deficiência e é uma tese, a tese fixada na ADI 7028 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que a. Reduz o conceito de pessoa com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência de estatura constitucional e na Lei Federal e Normas Gerais. B. Desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar e interdisciplinar prevista pela Lei Federal. Ou C. Exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo. Então, gente, primeiro ponto. Qual o conceito de pessoa com deficiência? Esse conceito, gente, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde, lá no artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o conceito de pessoa com deficiência no direito brasileiro. Aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, então muito cuidado, longo prazo. Esse impedimento pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e ele, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade dessa pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas. E o parágrafo 1º, gente, desse artigo 2º ainda diz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E aí traz ali alguns critérios, como por exemplo, o impedimento nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Certo? Então temos aqui um conceito muito certinho. Esse conceito é muito semelhante àquele que está na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Veja só, qual o conceito lá na Convenção? É aquela pessoa que tem impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então temos aí um conceito muito certinho. Qual foi o problema? O problema foi que o Estado do Amapá editou a Lei 2151 de 2017 e essa lei ela assegura à pessoa com deficiência física, mental ou sensorial a prioridade na vaga em escola pública localizada próxima à sua residência. Até aí tudo bem, né?
O problema é que essa Lei 2151 de 2017 do Estado do Amapá trouxe um conceito de pessoa com deficiência que não é o mesmo conceito que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, quem é a pessoa com deficiência nessa lei estadual? Artigo 1º, parágrafo 4º. Consideram-se deficiências, para efeitos dessa lei, todas aquelas classificadas pela OMS e que necessitam de assistência especial decorrente de problemas visuais, auditivos, mentais, motores ou má formação congênita. Parágrafo 5º. As deficiências dos estudantes beneficiados serão comprovadas por meio de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares públicas e competentes para prestar tal comprovação. Então, gente, só aqui já temos duas inconstitucionalidades que estão até meio que claras, né? Primeiro, um conceito de pessoa com deficiência que é exclusivo, ele exclui pessoas. Ele não é um conceito abrangente, apto a tutelar o direito desse grupo, como é o conceito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, não é possível uma lei estadual chegar e limitar que só é pessoa com deficiência quem tem problema visual, auditivo, mental, motor de má formação congênita. Não. Pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem qualquer impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, e que esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, o conceito é diferente. O conceito aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência é muito mais protetivo e, naturalmente, essa lei estadual é inconstitucional nesse ponto. Qual o segundo ponto que é inconstitucional? Quando ela traz essa questão do laudo médico, mas não traz de forma clara que a avaliação vai ser biopsicossocial e que vai ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Veja só, a lei estadual aqui trouxe simplesmente que quem vai emitir esse laudo é um médico vinculado à instituição médica pública e que seja competente para tal comprovação. Isso é suficiente? Não. Vimos que tem que ser equipe multiprofissional e interdisciplinar e que deve ser feita uma avaliação biopsicossocial. E terceiro ponto, né, gente? Isso eu ainda não li aqui, mas o artigo 3º diz que ficam excluídos da prioridade a que se refere o artigo 1º, os estabelecimentos de ensino que não possuam as condições necessárias para a educação de portadores de deficiência mental e sensorial. Aí vamos lá, né, gente? Aí tá de brincadeira com a nossa cara. Excluir a responsabilidade da escola de incluir pessoa com deficiência? É isso mesmo que a lei estadual trouxe, dizer que a escola que não tem estrutura não será obrigada a incluir pessoa com deficiência? Gente, aí já vira algo jocoso, né? É óbvio que isso é inconstitucional. A educação tem que ser inclusiva e não existe isso de a escola não tem estrutura para receber. A escola tem que ter estrutura para receber. Ah, mas não tem. Então o Estado tem o dever de investir na escola para que ela tenha a possibilidade de receber esse aluno com deficiência. Então essa lei repleta de dispositivos inconstitucionais e a tese fixada ficou da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que a. reduz o conceito de pessoa com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional e na Lei Federal de Normas Gerais. B. desconsidere para a aferição da deficiência a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal. Ou C. exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois não verificada violação dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia, tampouco invasão à competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual, lei estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificarem as peças de roupa com etiquetas em braille
ou outro meio acessível que atenda às pessoas com identidade visual. Então, gente, trata-se aqui da Lei 7465 de 2021 do Estado do Piauí, e essa lei trouxe exatamente uma obrigação às empresas do setor têxtil naquele estado a identificarem as peças de vestuário produzidas com etiquetas em braille ou por outro meio acessível, que possibilite ali que as pessoas com deficiência tenham informações acerca daquela peça, como por exemplo a numeração. E aí, gente, além disso, trouxe a impossibilidade de cobrança de valor adicional de qualquer natureza e também a previsão de multa, caso houve descumprimento. E trouxe ali um prazo de 180 dias para adequação. E aí, a lei é constitucional ou não? STF entendeu que a lei é constitucional, que não existe aqui violação da livre iniciativa, nem da livre concorrência, nem da propriedade privada, nem da isonomia e tampouco invasão da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. Então, o dispositivo se entendeu que não só é constitucional, como é um dispositivo que tem por objetivo tutelar direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência. Promove, então, a dignidade da pessoa humana, garante existência digna àquele grupo que está sendo beneficiado, etc. O que mais que o STF decidiu? O STF entendeu que se trata aqui de uma competência concorrente para legislar sobre produção e consumo, está lá no 24, inciso 5º da Constituição, e sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência, artigo 24, inciso 14. Mas se entendeu, obviamente, que essa lei deve se exaurir nos limites territoriais do estado do Piauí. Então, se aquela indústria ela não é situada no estado do Piauí, então imagina que é uma empresa têxtil do estado do Ceará que está vendendo uma determinada roupa para o estado do Piauí. E aí, essa empresa do estado do Ceará vai ser obrigada a confeccionar essa roupa com etiqueta em braille? Não, não vai ser. Quem vai ser obrigada vai ser aquela indústria situada no estado do Piauí. Então, a técnica utilizada aqui foi a declaração da nulidade parcial sem redução de texto, a fim de excluir do âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não situada no referido território do estado do Piauí. Então, eu vou repetir aqui qual foi a técnica utilizada. Foi uma declaração de nulidade parcial sem redução de texto, no sentido de excluir do âmbito de aplicação aquela indústria têxtil que não está situada no referido Estado federado. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É constitucional, pois não verificada a violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia, tampouco invasão da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual, lei estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificarem as peças de roupa com etiquetas em braille ou outro meio acessível que atenda às pessoas com deficiência. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o artigo 161, inciso 2 da Constituição, norma de lei complementar que distribui os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do DF entre esses entes da Federação, sem a devida promoção do respectivo equilíbrio socioeconômico. E aí, gente, esse julgado está inserido no artigo 161, inciso 2, que determina que cabe à lei complementar estabelecer normas sobre entrega de recursos de que trata o artigo 159, e especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. E aí essa é uma questão bem complexa, mas eu vou tentar contextualizar e simplificar. Basicamente, nós estamos tratando aqui do Fundo de Participação dos Estados e do DF, que é um mecanismo de transferência de recursos financeiros da União para os estados e para o DF, e ele foi instituído pela Constituição de 88 exatamente como um instrumento de redistribuição de receita entre os entes federativos. Visando o quê? Visando promover uma igualdade regional.
Acontece que esse fundo ele é composto por uma parcela fixa, que corresponde a um percentual do imposto de renda e do IPI arrecadado pela União. E essa parcela ela é dividida entre os estados de acordo com os critérios estabelecidos pela Constituição. E aí, gente, os critérios devem levar em consideração que, especialmente, a população de cada estado, a renda per capita e a desigualdade regional, porque qual o objetivo? É reduzir a desigualdade regional. E aí você promove um equilíbrio econômico entre os estados, reduz assim disparidade regional, contribui para o desenvolvimento das regiões mais pobres, etc. E aí, quanto aos critérios? Inicialmente, a Lei Complementar 62 de 89, ela trouxe uma tabela fixa com os percentuais que deveriam ser destinados aos estados. Mas a doutrina é muito crítica a essa tabela. Inclusive, o Sérgio Prado, que foi citado aqui na decisão, ele diz que não se consegue verificar qual foi o critério técnico na fixação desses percentuais. E aí a solução dada pelo STF, uma decisão bem antiga, lá nas ADIs 874, 1987, 2727 e 3247, foi pela declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade desses dispositivos que traziam essa tabela em anexo com os percentuais e assegurando sua aplicação até 31 de dezembro de 2012. Sendo, gente, que esse prazo ele se exauriu sem que o Congresso Nacional editasse uma nova legislação, e aí só em 2013 foi editada a Lei Complementar 143 de 2013, e nela se estabeleceu uma transição. Só que essa transição ela era demasiadamente alongada. E aí, conforme o estudo técnico, que inclusive está embasando aqui a decisão, essa transição ela só chegaria a ter uma aplicabilidade plena. O que a gente chama de uma aplicabilidade plena? Seria uma situação em que o rateio do fundo ele seria apto a reduzir as desigualdades regionais. Então, dentro desse critério técnico, levando-se em consideração o crescimento anual de 3% do PIB brasileiro por ano, só se chegaria a essa situação ideal no ano de 2280, ou seja, quase 3 séculos após a decisão do STF. Ou seja, essa nova regra também é inconstitucional, porque uma regra de transição que demora 3 séculos para ser plenamente implementada é uma regra de transição um tanto quanto alongada. E qual foi a decisão do STF agora? Primeiro, por uma perda superveniente do objeto parcial, porque a eficácia do artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 62 de 89, que foi alterado pela Lei Complementar 143 de 2013 e do anexo único, já se exauriu em 31 de 12 de 2015. Então, em relação a esse ponto, já houve aí uma perda do objeto. Mas, em relação ao restante, se entendeu por uma inconstitucionalidade sem declaração de nulidade, mantendo-se assim a aplicação desses dispositivos até 31 de 12 de 2025 ou até a superveniência de uma nova legislação sobre a matéria. Então, resumindo, é inconstitucional, mas está valendo. Aí você vê como o tema é espinhoso quando o STF, por 2 vezes, declara inconstitucionalidade, mas não declara a nulidade. Olha só que situação mais estranha, né? É inconstitucional, mas está valendo. Por que está valendo? Porque o STF não tinha como simplesmente retirar esse critério, já que ele não tinha outro critério para colocar no lugar. É basicamente isso. O STF ele não tem expertise técnica para determinar como vai ser feito esse rateio, qual vai ser o critério. Então, infelizmente, é inconstitucional, mas está valendo. Foi essa a decisão do STF. E como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o artigo 61, inciso 2 da Constituição Federal de 88, norma de lei complementar que distribui recursos do Fundo de Participação dos Estados e do DF entre esses entes da Federação,
sem a devida promoção do respectivo equilíbrio socioeconômico. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese, a tese fixada na ADC 39 do DF, e essa tese ficou da seguinte forma: a denúncia pelo Presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde da sua aprovação pelo Congresso, ou seja, não dispensa a sua aprovação pelo Congresso. Vamos lá. Artigo 49 da Constituição Federal. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 84, inciso 8º. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, o que se entende? Que compete privativamente ao Presidente da República celebrar o tratado, a convenção, o ato internacional. Mas essa competência privativa ela vai ser referendada pelo Congresso Nacional. E o artigo 49, inciso 1, reforça isso ao afirmar que essa é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Tudo certo. Então, caso o presidente resolva celebrar um tratado internacional, uma convenção, um ato internacional, vai ter que ter a chancela do Congresso Nacional, não vai? Vai. E o contrário? E se o presidente quiser denunciar o tratado internacional, ou seja, sair do tratado, precisa da chancela do Congresso? Precisa. A lógica é essa. Precisa da chancela para entrar? Precisa. Então, para sair também precisa. Só que acontece que nesse caso concreto aqui, a Convenção 158 da OIT foi denunciada pelo presidente da República e o presidente da República entendeu na oportunidade que não seria necessária a chancela do Congresso Nacional, já que a Constituição só fala nessa necessidade para celebrar. Então o presidente disse, não preciso, não vou fazer. Quando que ele fez isso? Semana passada? Não, foi não. Foi lá em 1996, com o decreto 2100/96. E aí o STF olhou para essa situação agora, quantos anos depois, tem quase a minha idade esse decreto, eu nasci em 92, então quase 30 anos atrás, e o STF disse, aí já foi, né, também, nisso aí ninguém mexe, já foi denunciado, tudo bem, tá ok. Mas olha, daqui para frente, a partir da publicação dessa decisão, é necessário, tá, galera? Por favor, daqui para frente, se não tiver a chancela do Congresso Nacional, nós vamos entender que não foi feita a denúncia. Ou melhor, né, que essa denúncia não teve efetividade, não teve eficácia, porque é uma condição, tá bom? Então, daqui para frente vai ser desse jeito. Mas essa denúncia aí que foi feita em 1996 pelo decreto 2100, já não faz muito sentido a gente rever hoje, né? Então, como é que ficou aqui a tese? Tese fixada na ADC 90 do DF. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde, ou seja, não dispensa a sua aprovação pelo Congresso. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, é o tema 1256, e essa tese ficou da seguinte forma: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do Fundef/Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível a utilização dos juros de mora inseridos na condenação referida a repasses de verbas do Fundef para pagamento de honorários contratuais. O que é esse tal desse Fundeb/Fundef? Gente, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. É um fundo que deve ser obrigatoriamente utilizado exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. E aí, esse é um tema que até já é bem batido. Para vocês terem ideia do quanto é batido,
nós tivemos agora essa decisão no informativo 1099, mas nós tivemos decisões exatamente iguais nos informativos 961, 966, 643, 1047, no informativo 735 do STJ, no 743 do STJ e no 755 do STJ. Então, eu acho que só podcast falando sobre isso, ele já deve ser bem o quinto. Então, é um tema bem recorrente, tanto no STF quanto no STJ. E, basicamente, a ratio decidendi aqui é a seguinte: verba do Fundeb é para ensino. Então, pode pagar advogado com verba do Fundeb? Não, não pode. Você não pode utilizar a parte da condenação que determina que a União repasse verba do Fundeb para determinado estado ou município. Você não pode pegar uma parte desse valor e pagar honorário de advogado. Simples assim. Mas, aí nós temos aqui um verdadeiro distinguish. E os juros de mora? Porque, veja só, quando vem a condenação, vem essa condenação atualizada e com juros. Em relação aos juros de mora, aí já foi feito esse distinguish, agora aqui em tese de repercussão geral, no sentido de que é possível sim destacar parte desses juros de mora para o pagamento de honorário advocatício contratual, porque esse juros de mora não se confunde com a verba do Fundef/Fundeb propriamente dita. Então, gente, como é que ficou aqui a tese de repercussão geral, tema 1256? 1. É inconstitucional o emprego de verba do Fundef/Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verbas do Fundef para o pagamento de honorários contratuais. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Fica aquele convite, não deixa de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada, mais de 100 planos de leitura por carreira e por edital e um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu também comento aqui em áudio. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E também vem conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que vai te trazer um estudo estratégico e organizado de acordo com o teu objetivo. Tudo que você precisa para ter autonomia, saber se organizar sem depender de coach, de mentor, de cursinho, enfim, você com você mesmo, com aquela autonomia que vai ser a chave do teu sucesso. E por último, vem conhecer a Editora Integrada, uma parceira naquele momento que você está precisando de ponto na prova de títulos, uma editora que prima pela qualidade, pela ética e que com certeza vai ser uma parceira tua nesse momento de produzir essa obra, essa publicação que vai te ajudar demais no momento de comprovar os títulos no teu concurso público. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês e até o próximo podcast.